Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria meditar nesta hora o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21, onde nosso Senhor realiza a multiplicação dos pães e dos peixes, e o faz também junto de um pedido aos seus apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Porque o Senhor sabe que somos peregrinos e necessitamos do alimento para o caminho. Jesus sabe do que precisamos e Ele mesmo nos alimenta generosamente. Mas é verdade, também conta com a nossa generosidade para que os outros recebam o alimento. E por isso, no Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus, primeiro querendo um pouco de solidão para estar com o Pai. Ali vemos a bondade de Cristo que sempre reza, e nessa ocasião ele é interpelado por tantas pessoas que o procuram. Os milagres de nosso Senhor são sempre uma realização extraordinária da intimidade de Jesus com o Pai. E também não diferente do milagre da multiplicação dos pães. Aqui, nós olhamos para Cristo e também certamente desejamos falar como Ele falava ao Pai. E Ele quer que nós rezemos como filhos. E para uma boa vida de oração, é preciso um pouco de recolhimento, um pouco de solidão. E por isso Jesus decide orar a sós. Esta é, com certeza, uma parte da nossa refeição, a oração diária, o alimento da intimidade com Jesus que tantas vezes necessitamos. E bonito de ver que as pessoas que estavam por ali próximos estavam até desconcertadas pela intimidade de Jesus com o Pai. Os seus corações, com o seu modo de compreender, estavam ainda presos às necessidades mais básicas, mais prementes. Não conseguiam compreender a necessidade profunda da alma ainda. E Jesus, então, indo para um lugar sozinho, os outros vão atrás e, percebendo que se aproximam dele, reconhece-os pelo caminho e lhes mostra qual é o verdadeiro alimento. Ao dizer, o verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai, mas fazer não de qualquer jeito, fazer com um coração cheio de amor, sem egoísmo, porque o nosso egoísmo nos torna sempre pequenos, diminui os nossos desejos, mas Cristo, por sua vez, Ele purifica e revela a grandeza da bondade do servir a Deus.
Neste Evangelho, Jesus mostra-se ansioso para nos dar aquilo que nós precisamos, mas também ansioso para fazer com que nós nos ofereçamos aos outros, mesmo que quando tenhamos pouco, seja como for, mesmo parecendo pouco, alguns pães e poucos peixes, o próprio Cristo enriquece aquilo que ofertamos usando da fé e do amor, porque assim compartilhamos com amor com aquilo que temos, com aquilo que somos. E Jesus certamente abençoa a nossa generosidade, o tempo, a companhia, o ensino, a oração, enfim, o tempo que gastamos com Ele e com os que Ele nos confia. Estes são os nossos pães, estes são os nossos peixes que, entregues por amor e com amor, são sempre abençoados, como também foram abençoados no Antigo Testamento o pote da farinha, a jarra do azeite da viúva de Sarepta, como também foi abençoado os pães que lhe foram apresentados nesse Evangelho. O Senhor abençoa aquilo que nós lhe apresentamos generosamente. Hoje, apresentamos ao Senhor também a nossa vida, no tempo que empenharemos para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe.